Boa noite, meus lindos, minhas lindas. Que Deus venha abençoar a vida de vocês grandemente. Mais um vídeo aqui para contar a minha história, um pouco de tudo sobre a minha mediunidade, para tentar ajudar outras pessoas que estão no mesmo processo que eu, que tenta entender tudo que está passando, mas não tem ajuda. Porque às vezes pode ter gente que está passando a mesma coisa que eu passei, que eu estou passando, e que vai assistir o vídeo e vai dizer assim: eu estou passando por isso, eu já passei por essa situação. Hoje, ontem eu contei a minha primeira visão com o espírito, que foi entre 5 e 6 anos. Daí por diante, eu continuei assim, vendo, só que eu via assim, mais familiares que faleceu. Via minha avó, minha bisavó, então elas falavam o que queria, mas eu era muito nova, não entendia, para mim era um sonho. E eu sempre contava para minha mãe que, para muitos que não sabem, ela é falecida. Então eu contava tudo para ela e ela não falava nada, ela dizia que era um sonho. E eu sempre, quando ia acontecer alguma coisa ruim, eu sentia umas dores, como se alguém tivesse enfiando, aqui no Nordeste chama faca, como é que eu posso dizer, um punhal, que enfiasse de uma costela para outra. A dor era tão grande que eu não conseguia respirar. E nisso eu fui crescendo, sentindo isso. E eu sempre escutava uma voz. Aí a voz sempre dizia assim: se eu fosse para um lugar e a voz dissesse que eu não fosse, mesmo que eu metia a cara e ia, porque eu não entendia aquilo, eu sempre ia acontecer alguma coisa ruim. Então, dos meus 6 anos por diante, minha vida foi assim, falando com o espírito, conversando com o espírito. Eu ia dormir, eu sentia um sono pesado, que eu sentia como alguém queria entrar no meu corpo, mas eu não queria. Eu sentia quando o espírito deitava em cima de mim, mas eu expulsava. E foi esse tempo todo, mas sempre na luta. E eu sempre tentando evitar, porque eu não sabia o que era isso. Mas minha mãe sabia que eu já era médium, mas ela dizia que tudo que eu falava, isso era ilusão minha, que isso não existia, que será coisa de imaginação. Então, eu me casei com 17 anos. Aí engravidei da minha menina. Até aí tudo bem. Eram os mesmos pressentimentos, as mesmas coisas. Só que quando eu fiz 7 meses de gravidez, eu comecei a sentir muitas dores no meu joelho. As dores eram tão grandes que meu joelho inchava, eu não conseguia andar, eu paralisava ao ponto de eu ficar em cima da cama me arrastando de tantas dores. Então, a partir de 7 meses de gravidez, é como se a minha gravidez tivesse aberto um canal para todos os espíritos que vinham ao meu redor, mas que não tinham uma porta aberta. Então, a minha gravidez abriu aquela porta ali para os espíritos virem a mim. Todos os tipos. Então, ali, eu comecei a sentir muita dor nos ossos, e conforme minha gravidez ia de 7 para 8 meses, as dores iam aumentando, e muitos diziam que eu tinha febre reumática, que eu tinha reumatismo, só que as dores eram insuportáveis, que eu não aguentava. Então, eu comecei a ir para a igreja, uma igreja muito conhecida, que tem um canal de televisão. E ali, as dores sumiu. As minhas dores sumiu. Eu fiquei um mês. Quando as dores começou no 7 meses, com 8 meses as dores passou. Eu já não me arrastava. Quando foi com 9 meses, eu descansei. Só que a minha situação piorou, porque tinha aberto um caminho que todos os espíritos, seja bom, seja ruim, seja o que for, tinha passado pelaquela porta. Então, quando eu descansei, eu comecei a sentir muita dores, as minhas dores voltou. Eram dores tão fortes que eu não conseguia, tinha frio, o sol estava pelando, mas eu estava com frio e eu não sabia. E um certo dia, eu estava no centro da cidade e chegou uma mulher, que essa mulher, ela é médium também. Aí ela olhou para mim, ela não me conhecia, ela disse a mim assim: tu tá sentindo muitas dores.
tu tá passando por tudo isso. Aí eu parei, olhei pra ela. Eu acho que a minha menina devia ter uns 3 meses não, 3 meses de nascida. Eu tinha ido no comércio com ela. E eu parei, olhei pra ela. Eu disse, gente, você é só uma louca. Mais uma louca, como o povo diz que eu sou doida. E nisso, ela disse a mim tudo o que eu estava passando. Aí ela disse assim: enquanto você não aceitar o que você tem, que você negar o que você tem, suas visões, seus avisos, tudo que você tem, você não começar a ajudar as pessoas e você não admitir, eles vão lhe castigar. E nisso foi me castigando muito. Só que nesse meio tempo da minha gravidez, eu já estava passando cartas. E o meu falecido padrasto, eu sempre passava carta assim para as pessoas conhecidas, que eu sabia que não ia falar do meu segredo. Então, eu passava sempre carta para ele. E a carta, eu me lembro como se fosse hoje, dava sempre a mesma coisa. Que saiu uma carta que ele ia se envolver com pessoas erradas. E que essas pessoas iam levar ele para o mau caminho. E que ele ia morrer. Então saía a mesma carta repetindo. Então isso foi mais de 20 vezes a mesma carta. E quando eu terminava de passar, eu me lembro como se fosse hoje. Ele, na porta assim, do meu quarto, ele olhava para mim e dizia assim: mas fulana, o que quer dizer isso? Eu dizia: a carta está dizendo que você vai se envolver com pessoas erradas. Então, imagine com quem você está andando. Isso, eu estava grávida. Aí descansei, as minhas dores continuou. E eram as mesmas coisas que saía. Nisso, o que aconteceu? Ele se envolveu com pessoas erradas. Quando eu fiz 7 meses de gravidez, quando eu fiz 7 meses que tinha descansado, que a minha filha estava com 7 meses, eu todo dia tinha um costume, minha mãe morava em cima, na rua de cima, eu morava na rua de baixo. Então toda noite eu ia para casa dela esperar ele chegar, porque ele era muito apegado à minha filha. Ele amava minha filha. Então nesse último dia que eu vi ele chegou. Ele subiu, ele chegou, brincou com ela, me lembra a roupa que ele estava, era uma bermuda preta, ele era um moreno, trabalhador, muito trabalhador, cortava cana. Porque aqui no Nordeste, antigamente, na década de 80 para 90, o trabalho era corte de cana, era adubar cana, era trabalhar na horta, ele trabalhava na horta, ele batia leirão, esse tipo de coisa que a gente faz aqui no Nordeste. Então, ele preparou tudinho, eu fiz uma comida, que até hoje essa comida não tem quem faça eu fazer para comer mais, porque eu fiquei com trauma. E eu subi com a minha menina e fui. Quando ele chegou, ele brincou e a gente desceu. Ele disse: vamos embora para casa. Eu preparei a comida na casa da minha mãe e ele veio. Eu vim empurrando meu carrinho de bebê e ele com a minha menina, que ele dava vida, que ele era o padrinho dela. No meio do caminho, o sapato dela caiu. Aí ele veio. Ele sentou na sala da minha casa, ficou conversando com ele, brincou e foi embora. Quando foi no outro dia, quando deu 5 horas, era horário de verão aqui. Não, era horário de verão aí em São Paulo, Rio de Janeiro, mas no Nordeste não era horário de verão. Então, quando deu 5 horas da manhã, ele se levantou, preparou a mamita dele para ir trabalhar, que ele trabalhava no sítio, tomando conta de uma piscina. Ele era tipo caseiro. E saiu. Então, quando deu 4h30 da manhã, essa minha filha, com 7 meses, ela chorava. E ela chorava, e ela gritava, e ela chorava, e eu não sabia porque ela estava chorando, e ela chorando, e gritando, chorando, e gritando. Já era um aviso dele. E ela chorava, ela gritava, ela fazia tudo que você imaginasse. E eu agoniada, que não sabia mais o que fazer, porque ela só fazia chorar. Quando foi 6 horas da manhã, ela parou. Ela não chorou mais. Ela não... Ali, do jeito que ela estava, ela voltou a dormir de novo. Foi na hora que meu padrasto faleceu. Com 10 minutos depois, chegou meu irmão me chamando e gritando. Eu disse: cala a boca, que a fulana está dormindo, que era minha filha. Ele fez: abre a porta, que acabaram de matar papai. Eu disse: se tu estiver mentindo, eu vou te bater. Ele disse: eu não estou mentindo. Foi na hora que ele faleceu, a minha filha parou de chorar, porque ela começou a chorar, era 4h30 da manhã, até a hora que ele fechou os olhos. Justamente no atestado de óbito tem dizendo a hora que ele
faleceu. Ele faleceu, era 6 horas da manhã. Então, quando ele morreu, quando tiraram a vida dele, ali, aquelas cartas que eu passei, foi quando eu comecei a acreditar em tudo que eu vinha dizer. Eu acreditei nas coisas que eu passava e nas coisas que eu via, que eu dizia a ele. E também tem outra coisa que eu não contei. Na noite que eu estava fazendo a comida lá na cozinha da minha mãe, ele estava na casa da minha mãe, tinha 2 cozinhas. Como era casa de taipa, feito eu falei, tinha a primeira cozinha que entrava para o banheiro e tinha a segunda cozinha que já era na sala. Então ele estava na porta da primeira cozinha e eu na mesa fazendo um molho de extrato de tomate no liquidificador. Chegou um rapaz que trabalhava com ele, que também faleceu no mesmo dia que ele, e disse que tinha 2 caras dentro do carro esperando ele, mais uma mulher, e que estava esperando ele, tudinho, contou tudinho. Na hora, eu senti uma furada tão grande, o rapaz estava do meu lado assim, esquerdo, e meu padrasto do meu lado direito na porta. Me deram uma furada tão grande na minha costela que eu me joguei na mesa. Me deram 3 furadas, mas a furada foi tão grande que eu gritava tanto, pedindo ajuda, que parasse de fazer aquilo comigo. O rapaz que estava do meu lado, que faleceu, ele tentou me ajudar, ele perguntava o que era que eu tinha. E meu padrasto dizia assim, não, solte ela. Ela tem isso, e toda vez que ela tem isso é porque alguma coisa vai acontecer. Nesse mesmo dia que ele viu esse carro, nesse mesmo dia os caras iam matar meu padrasto. Só que meu padrasto, nesse dia, ele não foi trabalhar. Era no dia que ele ia morrer. Ele não foi, que foi numa quinta-feira. Aí ele me soltou. Aí foi quando a gente foi para casa, tudinho. Já era um aviso. Só que eu era muito nova e eu não tinha ninguém assim para me orientar, dizer assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Eu tive que aprender as coisas, e até hoje eu aprendo com as vozes, com o que eu vejo, com os sinais que eles me mostram. Os espíritos sentam do meu lado e conversa, senta assim na minha cama e explica. E aí é que eu vou entender. Então, para mim, essa segunda prova que eu passei foi a mais dolorosa possível. Foi a que eu disse, Deus, por quê? Porque eu tinha que dizer a ele que ele ia morrer. Isso, olhe, é a pior coisa do mundo para um médium. Você que vê vulto, você que vê espírito, você que conversa, você vê aquela pessoa morrer. Você se sente tão impotente, uma pessoa tão desprezada, tão desprezível, porque você não pode fazer nada pelaquela pessoa. Então, para mim, foi a pior sensação que eu tive na minha vida. E não, eu estou contando esse relato, um pouquinho da minha história todo dia, para que alguém se identifique comigo e diga assim, eu já passei por isso, eu não estou sozinha nessa luta, tem alguém mais comigo, porque do jeito que tem eu, tem você que está assistindo, tem você que vai assistir, tem várias pessoas. Então, o que a gente precisa é ter coragem de procurar ajuda, porque às vezes a própria família da gente não ajuda a gente, acha a gente uma aberração, uma coisa horrível, odiosa do mundo. Mas a gente não é, a gente é uma pessoa comum, só que a gente nasceu com fardo muito pesado. Então eu quero ajudar alguém, que esse vídeo cresça, que você entre no meu canal pela primeira vez, que você traga mais gente, sempre gente, que você compartilhe para alguém que está passando por isso, que você sabe que aquela pessoa passou por aquilo também, que você compartilhe com ele, com ela, que você curta meu canal, que você dê like, que você se inscreva no meu canal, que você ative o sininho para quando eu postar o vídeo, você ir lá assistir. No domingo eu posto sobre cada signo, então me ajude, não peço nada. Deixo sempre meu zap na descrição do vídeo, porque se tiver alguém que precisar de ajuda, precisar que eu veja alguma coisa, que eu ajude em alguma coisa, me chame no zap. Eu só preciso ver uma foto para eu poder ver o que está acontecendo, falar o que está acontecendo
Então pode me chamar que eu tô aqui. Que vocês tenham uma boa noite, uma paz de luz e que Deus derrame providência em cima de vocês. E uma boa noite para vocês, minhas lindas, meus lindos.